o estado causou o maior acidente radiológico do mundo. E por bem pouco não foi pior. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Pouca gente se dá conta, mas o Brasil foi palco do maior acidente radiológico do mundo. Aconteceu em Goiânia, capital de Goiás, em 1987. Liberou cerca de 19 gramas de material altamente radioativo e atingiu pessoas diretamente, das quais 4 morreram no primeiro mês após o acidente e outras morreram poucos anos depois. Cerca de 250 foram seriamente afetadas. Mais do que isso, áreas inteiras da cidade ficaram fechadas por décadas. Ainda hoje, os principais terrenos afetados são concretados e é proibido construir qualquer coisa no local. Além disso, 3.500 metros cúbicos de terra e destroços com resquícios de radioatividade são mantidos em um depósito na cidade de Abadias de Goiás, 20 quilômetros do centro de Goiânia, onde precisarão ser mantidas isoladas por pelo menos 300 anos. Aliás, o município de Abadias de Goiás foi criado especificamente para isso, porque, lógico, nenhum político queria receber o rejeito em seu município. Ao final, a única saída foi criar um município, o qual, não por acaso, tem o símbolo da radioatividade em seu brasão. A história do acidente nuclear de Goiânia é um pesadelo de decisões erradas e de pessoas incapazes de compreender com o que estavam lidando. No dia 13 de setembro de 1987, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, 2 catadores de lixo de Goiânia, entraram em um hospital abandonado para colher metais que pudessem revender para ferros velhos. Encontraram várias quinquilharias, mas dentre essas, uma peça de metal muito pesada que parecia uma bomba. Para um catador de metal, objetos pesados são geralmente valiosos, então eles levaram a peça. Eles não tinham como saber, mas a peça era parte de um aparelho de radioterapia e continha justamente alguns gramas de um material altamente radioativo, o Césio-137. Por ser radioativo, o material é acondicionado em uma pequena cápsula e acoplado a um cilindro de chumbo de cerca de 100 kg, que serve como blindagem protetora das radiações. O único contato com o exterior era feito por meio de uma peça que só poderia ser acionada durante o tratamento para liberar a radiação. Portanto, até aí, o material estava seguro. Como eles não sabiam o que era, destruíram o cilindro a marretadas no quintal da casa de Roberto, liberando a cápsula. Assim que o material radioativo foi exposto, ambos passaram mal, porém, julgaram que o mal-estar era porque haviam comido manga com coco mais cedo. De qualquer forma, uma parte do aparelho ficou no quintal de Roberto, e o restante, a parte principal, com o césio, foi vendida como peça de chumbo para o ferro velho de um homem chamado Devair. Foi aí que a coisa ficou pior. Devair e Ivo, seu irmão, dono de um outro ferro velho da região, ficaram encucados com a peça que nunca tinham visto antes. Particularmente ficaram encantados quando viram à noite um brilho azul característico do Césio-137, saindo do grande pedaço de chumbo. Ivo levou a peça para casa e acabou deixando cair um pouco de um pozinho branco no chão da cozinha. O pozinho emitia uma cor azul brilhante, que, como vocês podem imaginar, era o cloreto de césio, altamente radioativo. A família toda viu maravilhada aquele material tão diferente. A filha dele, Lady, de apenas 6 anos, ficou encantada. Brincou com o pozinho, passou um pouco no rosto e depois, com as mãos sujas, comeu um sanduíche. A família toda começou a se sentir mal logo em seguida e foram para o hospital. Foi apenas aí, no dia 29 de setembro, com várias pessoas passando mal e falando do tal pozinho branco que brilhava, que foi quando os médicos perceberam o que estava acontecendo, ou pelo menos suspeitaram do que havia acontecido. Um médico conseguiu um medidor de radiação que imediatamente apontou o valor máximo. Ele saiu rápido para chamar os técnicos da CNEN, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Pior, como as pessoas perceberam que o problema era o cilindro, um bombeiro teve a brilhante ideia de jogá-lo no rio, para que ninguém mais se machucasse. Felizmente, o médico interceptou o bombeiro, já com o cilindro na mão para jogar no rio, impedindo que fizesse tal besteira sem tamanho. Os técnicos da CNEN que chegaram no dia seguinte confirmaram as suspeitas. O problema era contaminação por radiação. Convém observar aqui alguns aspectos técnicos para melhor entender a gravidade do acidente.
De maneira breve, para explicar, os elementos que formam a matéria do universo, como o césio, são chamados de átomos. Átomos são formados por partículas chamadas de prótons, que têm carga positiva, elétrons, que têm carga negativa, e nêutrons, que, como o próprio nome já implica, são neutros. O que difere o átomo de um elemento para outro é o número de prótons. O césio, por exemplo, tem 55 prótons. Os núcleos dos átomos são formados pelos prótons e nêutrons, e são neles que ocorrem os processos que geram as emissões radioativas. Os prótons e nêutrons ficam comprimidos no núcleo em um pequeno volume. Então, para alguns átomos, as forças de repulsão entre os prótons, por possuírem mesma carga, acabam quebrando essa compressão, o que provoca a emissão de partículas. Assim, radioatividade é a propriedade que núcleos atômicos instáveis têm de emitir partículas e radiações eletromagnéticas, para se transformarem em outros núcleos mais estáveis, processo também chamado de decaimento radioativo. É o que acontece com o césio-137. Ele tem esse nome porque se trata de um átomo de césio com 55 prótons e 82 nêutrons. Átomos de um mesmo elemento podem ter diferentes números de nêutrons, e são chamados de isótopos. Alguns isótopos são estáveis, outros não. Os isótopos césio-137 são instáveis e decaem formando partículas beta e bário-137, que é mais estável, mas também decai emitindo raios gama. Essas partículas beta e os raios gama são os que causam o estrago todo, a tão temida radiação. Quando incidem no corpo humano, as partículas beta podem penetrar até 2 centímetros de profundidade e causam danos. Já os raios gama conseguem atravessar o corpo humano e causam ainda mais danos. Uma forma de conter isso é usando placas de chumbo. Mas o que piorou nesse caso de Goiânia foi que o césio-137 estava na forma de cloreto de césio, que é uma espécie de sal branco solúvel em água, muito semelhante ao sal comum, o cloreto de sódio. Portanto, ele é absorvido pelo organismo humano com extrema facilidade. Depois de entrar no corpo, o césio fica mais ou menos uniformemente distribuído, com as maiores concentrações nos tecidos moles, como os músculos. Lembra da ideia do bombeiro de jogar o cilindro no rio? Pois é, agora dá para entender melhor a catástrofe que seria. No rio, o césio-137 contaminaria plantas e animais. Pior, por ser facilmente absorvido, o césio-137 se acumularia nos organismos vivos ao longo da cadeia alimentar, então poderia também contaminar pessoas que se alimentassem de peixes do rio. As pessoas da família de Devair e Ivo foram, bem como os funcionários dos ferros velhos deles, os mais atingidos. 4 morreram, inclusive a pequena Lady, filha de Ivo, além de Maria Gabriela, mulher de Devair, Israel e Admilson, empregados do ferro velho de Devair. Devair e Ivo morreram poucos anos depois devido a problemas com depressão e alcoolismo causados pelo ocorrido. Mas além disso, outros perderam partes do corpo, como braços e dedos, e ficaram com cicatrizes terríveis. Algumas pessoas sofreram exposições de 600 rad, o que equivale a 4.000 radiografias do pulmão. Os que ainda estavam vivos foram levados para o Rio de Janeiro, onde havia hospital com capacidade para cuidar de vítimas de radiação. Mas não foram os únicos. Uma outra parte do dispositivo foi vendida para um terceiro ferro velho na cidade, que também se contaminou. Entre os dias 13 e 29, vários pedaços da cápsula de radiação circularam por Goiânia. No total, além de 250 pessoas contaminadas, havia dezenas de casas, carros e até 3 ônibus coletivos que indicavam contaminação por radiação. Foi criada uma enorme central de verificação para medição de radiação da população. Mais de 110.000 pessoas foram testadas. A Comissão Nacional de Energia Nuclear levou vários meses para conseguir descontaminar a região do acidente. Os técnicos da CNEN isolaram as casas, que foram então demolidas completamente, bem como as partes dos ferros velhos que estavam contaminadas. Boa parte do solo das residências precisou ser raspado e tratado como resíduo nuclear, resultando nos 3.500 metros cúbicos de material, cerca de 15 toneladas, ainda hoje armazenados. Os locais das residências e dos ferros velhos onde o material esteve ficaram isolados por décadas. A cidade de Goiânia virou um inferno. Milhares de pessoas estavam preocupadas com a possibilidade de terem tido contato com material radioativo.
Pessoas ficaram apavoradas ao verem os caixões das 4 vítimas, feitos de chumbo, serem enterrados no cemitério local. Mais que isso, o caso ficou na televisão em horário nobre por semanas. Ninguém mais queria comprar produtos advindos do estado de Goiás, por medo da contaminação, mesmo sendo assegurado que nenhuma contaminação teria ocorrido fora das casas e dos ferros velhos. A vizinhança onde aconteceu o acidente até hoje tem valores mais baixos nos imóveis, posto que muitos têm medo de morar por ali. Lógico, o acidente não chegou sequer perto de acidentes como Chernobyl e Fukushima, mas causou pavor pelo fator humano envolvido. Agora, quem foi o culpado desse acidente? Lógico, Roberto e Wagner, os catadores de lixo, invadiram o terreno e furtaram o material. Porém, tal terreno estava abandonado. Propriedade na ética libertária requer uso, delimitação e defesa. Se não havia defesa alguma, não havia propriedade. Até a justiça estatal entendeu que eles não tinham culpa no caso. Por outro lado, é inegável que a cápsula de césio abandonada era uma externalidade negativa naquele terreno. Externalidades negativas são danos ou riscos causados por ações em uma propriedade que geram consequências em outras propriedades vizinhas. Veja o vídeo O que são externalidades no canal Ancapsu Classic sobre isso. Em tese, a externalidade era responsabilidade de quem? Bom, do IPASGO, Instituto de Previdência e Assistência Social de Goiás, uma empresa estatal do governo goiano. No processo judicial estatal, o proprietário do terreno alegou que não sabia da existência de tal cápsula por ali, porque o terreno anteriormente pertencia à Santa Casa de Goiás, que havia sublocado uma parte do terreno para o Instituto Goiano de Radioterapia. A Santa Casa é uma organização privada beneficente. O Instituto Goiano de Radioterapia é uma empresa privada que seria dona do aparelho de radioterapia. Quando o IPASGO comprou o terreno, a Santa Casa foi demolida e o IGR se mudou para outro local. Porém, a cápsula ficou lá. Mas por quê? Bem, a cápsula, que era antiga, já tinha passado de sua data de validade. O dono, o IGR, comunicou o fato à CNN. Pela lei, ele não poderia se desfazer desse tipo de material. Na verdade, não poderia nem mover o material radioativo de lugar. Por lei, ele precisaria comunicar à CNN, que é então responsável pela retirada e descarte do material. O proprietário da IGR avisou a CNN, mas nada foi feito. O informe caiu nas teias da burocracia. O dono não podia movê-la de lá, nem podia jogá-la fora. Então, deixou lá. A burocracia fez com que a cápsula acabasse abandonada nas ruínas do que foi, um dia, o Instituto de Radiologia de Goiás. E o novo proprietário do terreno, que alegava nem saber que tal cápsula estava lá, não protegeu a propriedade porque achou que se tratava de ruína abandonada sem nenhum valor. Em última análise, o governo e a burocracia da CNN são os grandes responsáveis pelo acidente ocorrido. Com todos esses fatos, fica muito claro que você não deve confiar a sua vida e a sua saúde ao Estado. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Peter Turgoniev. Revisado por JJ Liber, narrado por J. Fernandes e produzido por Mizu Young. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!